Oi, meu nome é Cláudio Castelo Filho, sou analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, sou psicólogo pela USP, mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, doutor em Psicologia Social pela USP e livre-docente em Psicologia Clínica pela USP. Né? Sou autor de alguns livros, né? Processo Criativo, Transformação e Ruptura. Então vou fazer aqui o meu marketing, que se vocês querem compreender como é que eu leio a obra de Bion, está aqui. Né? Tem esse aqui, que é o Psicanálise do Vir a Ser, né? Que tem as questões do desenvolvimento da prática clínica. E tem um livro, outras coisas, entre muitas outras que eu escrevi, que é este livro aqui, Psicologia Clínica, da graduação à pós-graduação, onde eu escrevi um capítulo especificamente sobre a obra de Bion, que eu tento fazer uma síntese sobre o trabalho dele. Né? Que é uma coisa muito complicada, porque é um autor bastante complexo, o cara era um gênio, né? E eu penso que se trata do terceiro grande gênio da psicanálise, do meu ponto de vista. Primeiro Freud, a segunda Melanie Klein e o terceiro Bion, que era um cara de uma capacidade incrível. Né? O que eu penso que o que ele vai trazer de contribuições significativas vai ser ele se dar conta de que o trabalho, que era desde o tempo de Freud, proposto um trabalho com associações livres, interpretação dos sentidos inconscientes do que seriam as associações livres, né, que se deveria tentar evitar atuações por parte do paciente e interpretar as atuações como sendo resistências por parte do paciente, que elas deveriam ser evitadas e interpretadas as tais atuações para que se voltasse para o campo das associações livres. Ele foi se dando conta com o passar do tempo, né, por mais que ele pudesse interpretar dentro desse campo transferencial, desse campo da resistência, desse campo, né, de algo que estaria recalcado no inconsciente, etc. e tal, e na tentativa de evitar as atuações por parte dos pacientes, né, ele foi se dando conta que isto era impossível. Não importa qual fosse o paciente, chegava num ponto que as atuações eram que iam aparecendo e não tinham como ser contornadas. Até que ele se deu conta que as atuações, as tais actings por parte dos pacientes, né, que podem ocorrer tanto por ações mesmo que as pessoas estão fazendo, mas ele foi se dando conta que mesmo os discursos, as falas, as supostas associações livres podem ter mais a função de acting, de atuação, de uma ação sobre o analista como se fosse uma ação física, do que propriamente de ser associações, que elas não eram associações, elas não eram muito diferentes de ações físicas, musculares sobre o analista ou sobre o que acontecia na sala, que nem tudo que parece ser uma comunicação verbal, de fato é. Né? E ele foi se dando conta que os pacientes não podiam fazer de outro jeito e que quando ele tentava empurrar para que as coisas fossem para outro caminho, que ele via que as coisas iam ficando mais complicadas ou mais perturbadas. Né? E ele foi se dando conta que aquilo que Melanie Klein tinha percebido como sendo identificações projetivas, que são fantasias inconscientes e onipotentes, de que eu possa, né, me livrar de coisas que são desagradáveis, percepções desagradáveis, sentimentos desagradáveis, sensações desagradáveis, captações da realidade que são desagradáveis, que eu entro em contato, e que isso me perturba emocionalmente, que eu possa destroçar, fragmentar isso dentro de mim e ejetar, né, para fora no mundo, né, como se fosse verdade, que eu pudesse me livrar daquilo que eu sinto, né, em uma fantasia onipotente, às vezes até com a ideia de ter destroçado e fragmentado todo o equipamento mental e que ele fosse junto, porque ele é o responsável, né, por ter percebido algo que não era para ser percebido, por meio daquilo que ela chamou de identificação projetiva e que, em geral, mobiliza uma reação no ambiente, né, e que tem a função de, quando a gente é um bebê, de mobilizar a mãe para ela atender a gente de alguma maneira. Né? E ele se deu conta que isto que era para ser evitado na análise era uma forma primitiva de comunicação por parte do paciente. E que se ele rejeitasse a identificação projetiva ou quisesse que o paciente pudesse funcionar de outro jeito, ele estava perdendo exatamente, né,
a coisa mais importante de toda a experiência, né? Que os pacientes eles se deram conta, havia campos da mente, da nossa mente, das mentes dos pacientes, que não estão no campo do simbólico, não estão no campo da representação, não estão no campo do recalcado, né? Eles estão numa dimensão que é pré-mental, que é antes de se tornarem propriamente mentais, né? Que é o campo onde percepções não são diferentes de ações ou de coisas em si, né? O que eu percebo é igual àquilo que existe, o que eu leio é igual àquilo que está escrito, como eu vejo você é o que você é, não são apenas percepções, né? E que muito das falas, as falas tinham muita finalidade, muito mais de, como eu disse, de serem ações do que propriamente associações. O modelo que ele traz, por exemplo, era de um paciente que ele descrevia que era uma situação muito difícil para ele lidar, porque ele o tempo todo se via quase que adormecendo no contato com o paciente, que a fala dele era tão monótona, tão monocórdica, tão devagar e tão absolutamente entediante, que ele se via quase ao ponto de cair no sono. Só que quando ele se via quase no ponto de cair no sono, o paciente dizia algo que estimulava a curiosidade dele. Então ele acordava e começava a pensar o que era aquilo que o paciente tinha instigado nele. E quando ele ia para essa curiosidade, o paciente voltava para o tom monocórdico, bastante entediante, que ele quase ia dormindo de novo e em seguida voltava o movimento de estimulá-lo e ele ficou numa situação que ele percebia que o paciente não deixava nem ele dormir e nem ele acordar, e cuja finalidade daquela fala não era comunicar algo para ele, era arrebentar com a mente dele, de modo que ele não pudesse pensar claramente, e que se ele pudesse pensar claramente, ele podia juntar coisas na mente do paciente, e o paciente sentia muito medo de que essas coisas pudessem ser juntadas e articuladas em função do que ele também chamou de um temor que o paciente teria de um superego assassino e violento que teria sido estilhaçado com as coisas que ele tinha fragmentado. Então o analista ficava o tempo todo numa situação que ele foi comentar, que aquela fala toda teria esta finalidade de não deixar nem ele acordado e nem dormindo e possivelmente incapacitado de pensar. E o paciente fez uma associação em seguida que ele disse: o que acontece se eu apertar o botão de subir e descer do elevador ao mesmo tempo? Então ele se deu conta que essa questão da identificação projetiva era uma questão decisiva e fundamental que pudesse ser percebida e que o analista precisava ter a condição de aguentar as identificações projetivas, assimilá-las e poder pensá-las durante a sessão. E o trabalho passou a ser focado muito mais do que a prioridade nas supostas associações livres, mas naquilo que acontece e que é feito e que se desenrola na sala entre paciente e analista, como é que aquilo se processa e que o analista possa ser testemunha daquilo que acontece e muitas vezes primeiro evidenciar para o paciente algo que está acontecendo ali que ele não é capaz de perceber. E à medida que ele venha perceber o que está acontecendo ali, que não está no campo do inconsciente, está no campo que acontece, do óbvio, porém não percebido, se o analista também puder perceber e comunicar para o paciente, e dizer para ele: olha, você está vendo o que você está fazendo aqui, o que está acontecendo aqui? Se o paciente puder ver, aí sim, em seguida, pode-se pensar sobre os sentidos dessas coisas. Então ele vai propor a questão do funcionamento que ocorre, né, que é fundamental e decisivo, que é do campo de uma mente proto-mental, pré-mental, né, onde aquilo que, mesmo que esteja sendo falado, ou mesmo que esteja sendo expresso em palavras, ou está sendo expresso em ações, o caminhar do paciente, o jeito que ele se deita no divã, o jeito que ele fala, o tom da voz, passam a ser coisas absolutamente essenciais, né, que aquilo ali teria coisas que precisariam ser captadas pelo analista e que eventualmente ele, se tiver uma intuição, pode dar um sentido para aquilo que está acontecendo, né? Então, eu penso que ele foi propor um campo do pré-mental que precisaria ser, através dessas experiências que o analista tem com o analisando dentro da sala e das observações que o analista faz do analisando, transformados em experiências no campo mental, né? Essas situações pré-mentais, né, que em geral são de vivências intoleráveis que a pessoa ejeta por meio de identificação projetiva,
que ele vai chamar, que ejeta coisas como se fossem objetos sólidos, mísseis, pedregulhos ou coisas parecidas assim, porque mesmo as experiências emocionais não são discriminadas aí de coisas concretas, de sensações concretas, né, em alguma coisa que o analista possa transformar, né, em uma representação, ou transformar isso no campo mental propriamente, né. Este campo pré-mental ele chamou o campo dos elementos beta. O campo onde o analista pode perceber o que acontece e tiver condição de processar as experiências emocionais que ele vive na sessão com o paciente, transformar aquelas ações ou tons de voz ou coisas que vão acontecendo ali em algo que está no campo da representação, ele vai dizer que operou algo que ele chamou de função alfa, né, que é algo que permite transformar experiências, sensações, percepções sensoriais que são percebidas originalmente como coisas concretas em representações, em ideogramas, imagens, né, que não são iguais a elas próprias, elas são simbólicas, e que a partir deste campo do simbólico ele possa produzir, o analista, pensamentos, sonhos, que possam dar ao paciente sentido para aquilo que ele está observando, né, a partir da experiência que ele está lá. Então, esta é mais ou menos uma pequena introdução ao complexíssimo pensamento do Dr. Bion, onde ele vai focar, né, o atendimento psicanalítico para este campo pré-mental, né, que é o que passa a ser o mais relevante. Muitas vezes a gente vai se dar conta que aquilo que a pessoa chama de sonho, chama de associação, do nosso ponto de vista, nem sempre é, porque eles podem ser mais evacuações, eles podem ser coisas que são vividas concretamente, que a gente vê a pessoa contar algo que ela chama de sonho, ou de uma lembrança, né? Às vezes a pessoa fala de problemas que ela tem no trabalho, ou de pessoas que estão no trabalho, encrencas que estão acontecendo no trabalho, e me dá a impressão, né, como outro dia eu disse para alguém, que a pessoa o tempo todo se queixava da mulher, da mãe, etc. Tudo que era problema era da mulher, da mãe, etc. e tal. Eu disse, olha, esta pessoa parece, né, na supervisão que eu estava fazendo, que ele o tempo todo precisa trazer a mulher para dentro da sala, que entra concretamente dentro da sala, e ele fica apontando para você olhar para a mulher, você fica se ocupando do que seriam os problemas da mulher, porque ele morre de medo de ficar sozinho na sala com você, e sozinho na sala com você, que você possa observá-lo e perceber alguma coisa que seriam dificuldades com ele, e possivelmente ele sente que, se ele perceber dificuldades dele mesmo, ou você perceber, que aquilo vai servir para ele ser destruído, atacado, humilhado. Não pode ser algo que ele possa aprender com a percepção de dificuldades dele, já que ele traz a mulher, traz a mãe, para que vocês fiquem malhando, né, as duas e daí por diante, de medo de ficar sozinho na sala com vocês. Então, eu estou dizendo que, aparentemente, a pessoa está falando da mulher e da mãe como se fossem coisas que estão fora, mas, na verdade, elas são coisas que estão concretamente presentes dentro da sala, dentro da visão que um analista possa ter, levando em conta essa perspectiva, né? Se eu posso propor esse tipo de coisa, eventualmente a pessoa se dê conta da função dele trazer toda aquela fala que, na verdade, é trazer concretamente a mulher e a mãe para dentro da sala, e que o analista, se não estiver atento, pode acreditar que aquela mulher que ele apresenta, que ele descreve, é mesmo a mulher do cara, é mesmo alguém que existe. E ele pode começar até a ver a mulher do cara, etc., que na verdade não está lá. A gente não sabe nem se essas pessoas existem, mas qual a função de trazer toda essa conversa para dentro da sala. Então, o campo de trabalho que a gente vai ter é um campo, né, da observação do que se passa na sala, das identificações projetivas, né, e da possibilidade de transformar aquilo que são atuações dentro da sala, de alguma forma, além do campo das associações livres, mas que eu penso que elas já estão no campo do representacional e são mais raras do que a gente imagina, por mais desenvolvidas que sejam as pessoas, para este campo, né, do que a gente pode observar, que possa estar visível, perceptível, porém imperceptível ou inconsciente para o paciente, mas não necessariamente que esteja no inconsciente dele, né, mas no desconhecido, e pode estar no desconhecido da dupla que vai observar, se o analista perceber, captar, informa para o paciente,
e a partir dele, da percepção do paciente, do que ele está fazendo na sala, possa se dar um sentido a estas vivências, né? Então, eu trouxe assim só uma pequena palhinha do começo, né, do trabalho do Dr. Bion, que se chama Uma Teoria sobre o Pensar, na qual ele vai se dando conta dessas questões da identificação projetiva, que originalmente eram percebidas como coisas a serem evitadas dentro da sessão, e que ao verificar que elas não são evitáveis, que elas não deixam de acontecer, que o analista não tem como evitar que isso aconteça, que ele se deu conta que aquilo era uma coisa importante de ser levada em consideração, que se apresentava para o escrutínio do analista daquele jeito, e que eram, digamos, coisas que o analisando só pode formular desta maneira e não de outra maneira. Se o analista puder reconhecer isto, eventualmente ele pode acolher as identificações projetivas, né? Tem um continente para identificações projetivas, assimilá-las e poder transformar isto em experiências emocionais. E que podem ser representadas, reconhecer as experiências emocionais que podem ser representadas pelo analista, devolvidas para o analisando, que pode eventualmente pegar de volta para ele aquilo que ele evacua como algo inaceitável, insuportável, difícil de ser assimilado. Se o analista puder pegar aquilo que é concreto, transformar, digerir e devolver para o analisando, tal como a mãe pode digerir alimentos concretos e transformar em leite, mas isso é do ponto de vista psíquico, que a mãe também precisa fazer. Aquilo que é transformado, que era concreto e incapaz do analisando digerir, pode voltar para dentro dele, né, de uma maneira que ele possa assimilar e desenvolver a própria capacidade pensante dele a partir dessas experiências. Tá? Mas isso é só uma mini introdução ao complexo pensamento do Dr. Bion. Quero agradecer aqui ao Fábio pelo convite para falar sobre isso. Espero que eu não tenha me estendido demasiado nesta minha apresentação, tá? Que possa ter sido útil de alguma maneira para vocês. Obrigado.